40 anos da greve de 1983. Em entrevista à Associação dos Engenheiros da Petrobras, Núcleo Bahia, AEPBA, o associado e assessor jurídico da AEPBA, Luiz Henrique Amorim, lembra momentos marcantes da histórica greve de 1983. Luiz ingressou na Petrobras em 1982 com outros jovens vindo da escola técnica e se depararam com o clima preparatório para a greve. Os dilemas de um grupo de jovens que começou carreira na Petrobras, em 1982. A greve de 1983, ela foi bem impactante para mim, porque eu era um jovem, né? Saía da escola técnica, vinha realizando um sonho, né? Que era trabalhar na Petrobras, mas especificamente eu entrei em 1982. Em 1982 já tinha iniciado algumas movimentações visando a greve de 83. Eu lembro, inclusive, que o primeiro movimento que a gente participou internamente era um grupo de mais ou menos 15 novos empregados, né, que iriam trabalhar numa unidade chamada Unidade U30, né, que eles chamavam Unidade 30, e nós víamos, né, da Escola Técnica, Cefet, né, que antigamente tinha uma outra instituição também, né, que atuava nessa área. E quando chegamos na Petrobras, o primeiro movimento foi greve de fome, né? A gente estava ainda estudando, né? Era o inicial de acolhimento da Petrobras, era cursos variados, né? Sobre o que era a área de manutenção, o que era a área de infraestrutura e área administrativa. Então, a gente recebia sempre alguns instrutores para falar, né, sobre as atividades. Nós ficávamos em um lugar onde era o centro de treinamento da época, e onde ficava, inclusive, também um restaurante. O pessoal do sindicato chegou lá, né, e disse para a gente que iriam, dia tal, né, no final do ano de 1982, queria realizar uma greve de fome, em que a greve de fome significaria não comparecer ao restaurante, né, já como uma prévia, né, da greve que viria a estourar em 83. Então, a gente ficou num dilema, né, foi um grande dilema, que era aderir a essa manifestação, né, que o sindicato nos propunha, ou sofrer as consequências da empresa, ou também, o que a gente imaginou na época, né, que a gente sofreria também alguma restrição do sindicato, que inclusive apareceu lá na sala de aula, né, para fazer essa convocação. Bom, então a gente teve a seguinte escapatória, né? Ao invés de ir para o restaurante, a gente foi para a Associação Atlética Mataripe, né, que ficava próximo, né? Geralmente a gente jogava bola, jogava, né, ping-pong e outros jogos que tinham lá, né? Então a gente dizia assim: olha, a gente vai para lá e faz o protesto, né? De certa forma seria um protesto, e ao mesmo tempo a gente não desagrada o sindicato e também não desagrada a empresa. Isso era na nossa concepção. Só que a gente fez essa adesão, né, aí lá para a associação, e teoricamente estaríamos envolvidos, né, na greve de fome, que era chamada na época. Então, foi a primeira manifestação que a gente se envolveu. O superintendente da época era chamado Normélio, e ele, inclusive, fez uma pergunta, né, ao coordenador do curso, né, de operadores, se a gente aderiu à greve de fome, e o coordenador, né, teve que dizer, né, que a gente normalmente ia para essa associação e que a gente não tinha aderido, mas o superintendente diz: olha, se eles realmente aderiram, a gente vai demitir todo mundo, né? Vamos trazer novas pessoas, que eu não quero aqui pessoas, né, que estejam aderindo às manifestações do sindicato. Então, essa foi a primeira ocasião, né, que a gente se envolveu
né, numa espécie de protesto, né, sindical. E, de certa forma, a gente não viu muita consequência, apesar de ter vindo um questionário para perguntar o que é que ele tinha feito no dia tal. E como a gente já tinha discutido, a gente resolveu responder, né, que foi jogar bola. Bom, aí passou, né, sempre algumas manifestações do sindicato e a gente temendo um pouco, porque eram novos, né? Os homens demoram para amadurecer, né? Então, na época, eu e a maioria dos colegas, a gente não tinha ainda noção da realidade claramente, né? Quem veio da escola técnica, por exemplo, a escola técnica era um ambiente bem consciente da realidade daquela época, né? A repressão, a questão da ditadura, né? Do controle dos militares. Então, a gente tinha uma percepção, digamos assim, mais progressista da realidade. A importância da consciência política para as conquistas dos trabalhadores. Estourou a greve de 83, algo que já vinha se acumulando, né? A gente já percebia que iria acabar, né? Na greve de 83, porque nós, inclusive, sofríamos, né? O nosso sofrimento mesmo é porque, na época que fomos admitidos na Petrobras, a gente foi admitido no menor nível salarial com relação aos demais, né? Então, havia uma discrepância muito grande de alguns direitos, alguns benefícios, né? Que eu não chamo de direito, mas é benefício. Benefício em relação, inclusive, a Petros, né? Em maio de 82 foi aprovado o novo regulamento, né, que a gente não teria aquela progressão, né, das remunerações da Petros semelhantes, e que a gente também não teria alguns outros benefícios, que eu não me lembro claramente quais eram, mas havia uma diferença, estava se criada aí uma diferença entre novos empregados e os empregados mais antigos. Na função de operador mesmo, a gente começou com nível 21, alguma coisa assim, enquanto os outros operadores mais antigos começaram em um nível muito mais alto e tinham uma progressão salarial, né? Eles tinham um salário bastante superior ao nosso, né? Em vários aspectos, em vários aspectos. Então, isso também serviu para deixar a gente com uma certa indignação, o que propiciou a nossa adesão à greve, né? Não me lembro que tenha tido alguém que tenha deixado de participar da greve. Se bem que era quase compulsório, né? Porque você estava preso na refinaria, e na refinaria a única opção mesmo era aderir. Você era novo, você não tinha ainda condições de trabalhar nas unidades e tal. Mas o sentimento nosso era de adesão mesmo à greve. E eu me lembro mesmo do Germínio, né? Que era o presidente do sindicato na época. Ele era uma pessoa muito comunicativa, né? Uma pessoa, né, que andava, conversava com todos, conversava com a gente também. Eu conversava com ele. Eu vi até dele um sustentáculo, né, para manter a greve naquela época. E foi um ambiente realmente assim muito atritante, né? E que o pessoal de nível superior, principalmente os engenheiros, não aderiram, né? Eram pessoas que para nós eram vistas como inimigos, né? Eu, apesar da época estudar engenharia na UFBA, aliás, era um dos motivos porque eu estava trabalhando de turno, eu via aquele pessoal assim como pessoas que eram quase que nossos inimigos por adotarem uma postura diferente e não serem uma palavra, né, de conforto, de conversa. Quem era a palavra de conforto, conversa na época, era o sindicato. E o sindicato tinha aquela autonomia e aquela condição de nos confortar em relação ao movimento. Mas a repressão era muito grande, a gente sentia isso, né? O ambiente ia ser um ambiente tenso. A gente virou a noite, né? Na época, no primeiro dia, a gente virou a noite dentro da refinaria, né? E a gente trabalhava de administrativo na época, né? Que a gente ainda estava se preparando para assumir uma nova unidade, que seria a unidade 30. Bom, então, nesse ambiente de repressão, o clima, né? Aquela coisa assim, tensionada, para a gente que éramos novos na Petrobras, realmente foi muito chocante, né? Porque a gente não tinha ideia que aquilo ali
podia acontecer na Petrobras. Eu ouvia falar muito do polo petroquímico e tal, que tinha as tensões, mas a gente não via falar na Petrobras. Porém, tem um porém, né, que eu esqueci de falar. Quando a gente retornou, quando entramos em 82, uma pessoa que fez parte do nosso grupo e também serviu de ajuda até para nos conscientizar mais foi o Mário Lima. Mário Lima estava sendo resgatado, né, voltando acho que de um exílio e de uma demissão que ele tinha tido, né, anos atrás, né, ele conseguiu retornar para a Petrobras e colocaram ele para o aprendizado, né, que eram as primeiras aulas sobre a área da Petrobras, como funcionava a operação e tal. E ele ficou na nossa turma, né? Quer dizer, Mário Lima junto com as pessoas, com jovens, né? Pessoas pré-adolescentes praticamente, ou pós-adolescentes, né? Praticamente. E Mário Lima nos contou, né? As histórias, né? Como aconteceu o Equipara que para, né? Como aconteceram as greves, a força que tinha o sindicato na época, né? Aquilo nos enchia assim de emoção e de admiração, né? Era muito interessante. Quando não tinha aula, às vezes um instrutor faltava. Quem era o nosso instrutor? Era Mário Lima. Então, Mário Lima contava, contou de todas as greves, por que o Equipara, contou que, naquela época dele, o pessoal da Petrobras aqui na refinaria ganhava menos que o pessoal da refinaria no sul do país, né? E isso foi motivo para aquela greve daquela época. E a gente estava vendo uma condição parecida, né? A gente ganhava menos do que os velhos. Olha, a gente tinha curso técnico, a maioria fazia curso superior, né? Tinha alguns que já tinham curso superior, e a gente ganhava muito menos do que os velhos operadores, né? O pessoal, muita gente dizia até que não tinha nem o segundo grau, e era uma diferença assim, gritante para a gente, né? A gente entusiasmado, né, com os nossos conhecimentos e vivendo essa né, falta de sincronia, né? Essa assimetria nos benefícios e no salário. Então, isso ajudou muito a gente também a aderir. E o Mário Lima também nos ajudou, porque contou histórias que a gente nunca tinha ouvido falar, exceto assim, os certos adágios, né? Tipo, que a gente, que é isso? E que aí a gente foi instruído sobre isso. E acho que todos deveriam, né, saber essas histórias da Petrobras. O que orgulhava sempre a gente na Petrobras, até em comparação com o Polo, é que a Petrobras sempre foi uma empresa de manter seus benefícios ao longo de uma série histórica, né? E isso, em 83, foi a época que culminou, né, com essas reduções, muitas reduções. Eu não tenho aqui a lembrança para dizer para vocês quais foram, mas lembro muito bem que o que estourou, o que fez a gente participar, foi porque a gente perdeu vários benefícios. E o sentimento de revolta que a gente tinha, né? Alguns talvez até nem não gostariam nem de participar de uma greve, mas não conseguia dizer para a gente por que não, porque era uma situação de inferioridade, né, na sua atividade laboral em relação a pessoas mais antigas, pessoas, às vezes, com nível de competência menor, por causa da preparação, né? Pessoas que não tinham aquela preparação que nós tínhamos. A Petrobras começou a optar por contratar pessoas técnicas, né? O fato de você estar fazendo na universidade era algo que valia, né? Como uma capacitação, né? Agregante, apesar de não estar isso nos editais e tal, mas existia um momento, né, da entrevista que você mostrava, né, quais eram os seus conhecimentos e tal. Isso servia como uma pontuação para você, inclusive nas promoções internas, né, naquela época. Relevância da luta para obter conquistas e benefícios. E acho que todos deveriam, né, saber essas histórias da Petrobras. Eu mesmo, agora que atuo, né, como advogado, eu costumo dizer para as pessoas, nós não temos direitos, né, que as pessoas falam direitos como se fosse uma coisa
irremovível, né? Algo que Deus lhe deu e ninguém vai tirar. Eu digo, não, você tem benefícios conquistados, né? Você tem conquistas. Porque quando você conhece a história da Petrobras, você vê que tudo isso foi conquistas através da luta de muita gente que inclusive foi demitido, não voltou mais, né? Pessoas foram demitidas, pessoas que morreram, pessoas que ficaram doentes. Então, toda a nossa história é com base nisso. Então, quando o cara fala para mim, ó, vamos lutar aí por nosso... Como é que eu faço para lutar pelo meu direito? Eu falo, olha, você não tem direito, você tem conquistas. Conquista, coisa que foi conquistada. Algumas se transformaram em lei, né, porque foi também influência dos empregados da Petrobras. Algumas se tornaram cláusulas do acordo coletivo, né? E, geralmente, assim, quando começou as mudanças decorrentes da greve de 83, não se dizia assim, olha, nós estamos fazendo isso por causa da greve de 83. Surgia como se fosse uma benesse da Petrobras. Mas quem conheceu, quem lia os boletins, quem acompanhava, sabia que aquilo ali era uma reivindicação. Nós mesmos tivemos a reposição salarial e nossos níveis passaram a ficar quase que próximo aos mais antigos. Aumentou, né? Nós tivemos ganhos, inclusive, né? E isso era decorrente da greve, era decorrente da insatisfação que foi demonstrada. Então, muito do que não tínhamos quando entramos, nós acabamos recebendo a posteriori, fruto disso. Só que a empresa ela não dizia, olha, estamos pagando vocês porque vocês fizeram greve lá, vocês aderiram à greve. Não. Aliás, a Petrobras nunca fez isso. Ela sempre usou, né, aquele artifício de dizer, olha, o RH agora decidiu que vocês, né, vão receber isso e tal. E as pessoas se perdem nessa questão, né? Elas acham que é uma dádiva da mãe Petrobras, né? Como se fosse uma figura etérea, né? Que vem lá do céu. E eu vi isso, inclusive, na cabeça de muitos empregados, principalmente de nível superior. Eles não entendiam como funcionava, né? Quando eu cheguei a me tornar, né, um gerente, eu percebi que muitos gerentes, pessoal de nível superior, desconhecia completamente a razão do que tem, do que tinha, né? Achava que a MS assim era uma contribuição da Petrobras, né? Não sabia, não sabem muitos deles ainda, né? Que isso tudo é uma construção ao longo do tempo que envolve inclusive a greve de 83, tá? Então, o cenário daquela época, a gente pode fazer um paralelo muito com hoje, com esses 4 anos aí do governo Bolsonaro com o Paulo Guedes, né? Reduzindo condições, né? E sempre com aquela ideia de que isso iria melhorar a empresa, que isso era como as empresas lá fora faziam e tal. Mas a gente sabia que não. Como reduzir salário, né? Benefícios? Você contribui com o empregado, né? Para que ele melhore sua capacidade laboral. Isso não é possível, isso não é uma realidade, né? Então, sempre se vendeu isso, da eficiência, do fazer melhor. Injustiças nas demissões e táticas de terror ontem e hoje. O pós-greve em 83 realmente foi terrível. A gente retornou para Relan numa segunda-feira, eu me lembro bem, e quando a gente chegou lá, estavam os militares, né, de baioneta, naquela época eles usavam baioneta, né, perfilados, para que a gente, né, andasse, né, naquele corredor, né, para verificar se o nosso nome não estava na lista, né? Tinham papéis, né, listas com os nomes, né, dos que estariam demitidos a partir daquele momento. Então foi um chororô, tinha gente, né, triste e tal. E muito do que a gente soube é que pessoas que estavam naquela lista nem sempre tinham aderido à greve, né? Porque eu soube depois, inclusive de alguns gerentes da época, né, que se pediu um número, né? E aí o gerente, às vezes, tinha que decidir, às vezes, demitiram gente que nem estava na greve, estava de férias, não foi trabalhar, estava em licença médica, né?
E as demissões foram daquelas mais esdrúxulas, né? Entregação de um colega, olha, fulano participou e tal, não sei o quê. Então, foi também uma série de injustiça na época das demissões. O que mostra assim, ó, que governos autoritários eles são terríveis, né? Essa capacidade de você ter o poder sem o questionamento, ela é super deletéria. Então, o que a gente soube muito foi isso. Olha, fulano foi demitido, não estava nem lá, nem participou, era, na verdade, o que chamava na época de pelego, né? Era um pelego, e foi demitido, simplesmente foi demitido. Então, esse cenário é muito parecido com o que aconteceu hoje, nos últimos 4 anos, né? Com o governo Bolsonaro, né? Pessoas assim agindo, como eu já peguei informações, né? Que era porque tinha que fazer isso, né? Sem questionar, sem algo mais democrático e tal, quer dizer, decisões assim absurdas, decisões internas absurdas, que é um paralelo com aquela época, né? Foi um paralelo com aquela época, né? As decisões eram as mais absurdas possíveis, as demissões assim não tinham critérios e de alguma forma você não justificava. Então, o pós-greve lá foi a realidade de hoje, né? Ou melhor, de 4 anos atrás. Ou seja, um ambiente, e eu tive contato com esse ambiente porque eu atuei como advogado da EPET, né? Junto aos colegas, né? Que pediam para serem transferidos, ou para não serem transferidos. E o sentimento de medo, né? Muito parecido com aquela época, o sentimento de medo, de incapacidade, né? De que não seria, de que não tinha jeito, né? Pessoas que temiam até entrar na justiça porque temiam perseguições. Então, era um ambiente muito parecido com aquela época, né? Um ambiente assim, um ambiente de insegurança, de medos, né? E a greve de 83 realmente para mim foi uma grande lição, porque saímos, apesar de tudo, apesar de eu falar que a gente saiu da greve com mais medo, mas a gente se sentiu forte. Se sentiu forte assim porque a gente percebeu que a coletividade, né, a união, quando você consegue, quando um segura na sua mão, né, e o outro segura na mão do outro e assim por diante, você se sente mais forte. Esse sentimento coletivo, ele é muito importante, né? É a lição que a gente aprende. Hoje nós vivemos um mundo muito individualista, né? As pessoas, por quê? Porque você quer ter um carrão, você quer ter uma TV, né, de LED daquelas de última geração, e você pensa, sou eu que vou comprar, né? Você não pensa em algo coletivo. Basta ver um condomínio, né? Como as pessoas são individualistas na busca dos seus direitos, dos seus interesses. Mas uma greve, quando acontece, que você segura na mão do outro, que você vê a participação efetiva de todos, você sai assim mais com sentimento, né, de que, olha, eu enfrentei, né, eu sofri, porque a gente sofreu, né? A família da gente, poxa, um emprego maravilhoso que era a Petrobras, né? De repente a gente poder, como aconteceram com alguns, inclusive dessa turma dos 15, né? Foram demitidos e de repente você imaginar, poxa, conquistei o emprego dos meus sonhos, daqui a pouco estou fora, né? E aquelas pessoas da sua família, da sua comunidade, né? Elas às vezes riem disso, porque dizem, olha lá, o cara estava lá, né? Todo se achando que era da Petrobras e de repente o cara está demitido, né? Como muitos amigos perguntavam, e aí foi o que aconteceu? Você continua na Petrobras? E é aquela pergunta assim meia, né? Porque foram, né, centenas que foram demitidos naquela época e a notícia se espalhou, né, nos jornais e tudo mais. E a gente saiu com o sentimento de, pô, eu venci, né? Aquele sentimento de fomos unidos e vencemos. É claro que nessa luta muitos caíram, né? Sofreram muito, ficaram demitidos durante muito tempo, né? Passaram situações assim terríveis. Nós mesmos ajudávamos, né? A gente contribuía com alguma coisa para ajudar essas pessoas.
tá? E isso poderia inibir até nosso sentimento, mas depois, em 95, estourou, tá? A greve também. Unidade da categoria para garantir conquistas. Foi essa a história, né, da H de 83, vista por mim, né? Um jovem, né, saindo da adolescência, saindo da escola técnica, né, pensando em ter conseguido o paraíso e, de repente, né, a gente entra em 82, muito mal financeiramente, porque muita gente achava assim, ah, você ganha igual a fulano de tal. Não, a gente estava ganhando muito menos. Tipo assim, a gente ganhava menos da metade do que alguns ganhavam, que eram da Petrobras, né? E entraram, por exemplo, um pouquinho antes da gente. E isso tem reflexo até hoje, porque essas pessoas que entraram depois de maio de 1922 entraram por um novo regulamento da Petros e que sua remuneração, né, tem uma outra proporcionalidade, né, diferente dos que entravam naquela época, né, antes de maio de 82, que saem hoje com um salário equivalente ao que ganhava ou que ganha, né, no momento, né, exceto se passar um pouco de um certo teto. Foi uma perda de benefício. Então, a história é essa, pessoal. E a lição que sai é que a gente, coletivamente, a gente sofre, mas acaba vencendo. Você tem conquistas dos seus benefícios. E se você não continuar lutando, você perde. Tá? Então, essa é a lição final que eu quero dar. Na sua opinião, existe alguma relação entre o cenário que levou à greve de 1983 e o atual? Era mais unida, até porque se sentia mais fragilizada, né? Hoje eu acho que o individualismo ele é mais exacerbado, né? As pessoas se sentem, né, conhecedora de tudo, né? Até quando você olha os grupos de WhatsApp, você vê uma variedade de opiniões, né? Você se surpreende até com algumas coisas, algumas opiniões assim terríveis, né? As pessoas hoje são envolvidas, né, pelas fake news mais do que antes. Naquela época, você tinha a opinião da empresa e o boletim do sindicato, né? E o pessoal lia mesmo o boletim do sindicato, a maioria das pessoas sim. Aqueles que não lia, depois acabavam lhe perguntando, foi que saiu aí e tal. Então, havia uma aglutinação de conhecimento maior, né? E hoje eu acho que há uma dispersão maior do conhecimento, das informações. O sindicato hoje já não tem o mesmo controle, né, da informação como tinha antes. Se de um lado é bom, do outro lado também, né, prejudica no sentido de que você não tem uma coesão, né, capaz de fazer uma greve do jeito que foi feita naquela época. Na minha percepção, né? Naquela época também as unidades elas precisavam mais da mão de obra, né? A maioria das atividades precisava do operador, né? do instrumentista, do mecânico, do caldeireiro. Hoje você tem algo que prejudica bastante, que é a questão da terceirização, né? Você usa uma mão de obra terceirizada que não tem nenhum vínculo com a realidade da empresa. Naquela época, você tinha até garçons. Petrobras tinha garçons, tinha motoristas, né? O pessoal da caldeiraria, da instrumentação, era todo empregado Petrobras. Então, você tinha uma realidade de mão de obra, né? Participando das atividades. E hoje, cada dia mais, isso é enfraquecido pela terceirização, pela mecanização, né? Pelos sistemas informatizados, né? Isso fragiliza porque você não precisa mais do empregado como precisava antes. E esse era um grande poder que o empregado tinha, né? Então, ele dava força. Tinha aquele frágil, mas você chamava ele e dizia, vamos lá, cara, vamos lá. Então, as pessoas percebiam aqueles mais frágeis, né? Que não estava disposto a enfrentar a empresa ou o chefe dele, e isso conduzia a uma certa fragilidade daquela coesão. Mas hoje
a dispensabilidade da pessoa, digamos assim, uma palavra, né, que eu criei agora. Então, as pessoas não são tão, digamos assim, fundamentais no processamento como eram naquela época. Então, eu junto aí a questão da informação ser difusa, né, essas questões meio de corrupção, que o sindicato roubou, que não sei quem, isso tudo fragiliza essa coesão, né? Mas ainda que possa haver culpa de alguém ou qualquer coisa assim, mas na hora da coesão, que é a coisa mais importante, né, se juntar em torno de um objetivo, eu sinto essa fragilidade por causa da informação e a fragilidade decorrente, né, da terceirização e dos sistemas eletrônicos, né, que cada dia mais diminui, né, a utilidade do ser humano, né, na realização do processo. Então, essas são as grandes diferenças, né, daquela época, daquele cenário, para o cenário de hoje. Mas, mesmo assim, já se deu demonstrações, né, de algumas levantes aí, né, que permitiram melhor negociação. A empresa ela precisa sentir que há uma certa coesão, né? Por isso que eu falo até que o teletrabalho é bom, mas tem seus defeitos, e um deles é não ser um teletrabalho integral, ser um teletrabalho híbrido, que as pessoas se encontrem, né, para conversar, porque mesmo que fale por WhatsApp, né, por rede social, mas a conversa pessoal, assim, olhar o sentimento do outro, olhar no olho do outro, né, conviver é outra coisa, né? Então você precisa dessa convivência para sentir o clima, né? O clima pessoal, o body language, né? O corpo da pessoa fala também, e é preciso que aconteça isso. E acho que existe ainda, né, um mecanismo, né? Porque se há uma modernização do sistema, nós precisamos modernizar também a nossa linguagem, né? Aquele que é sindicalista, aquele que é de uma associação, a gente precisa adaptar essa linguagem também. A gente precisa se preparar para esse cenário. Novas soluções, né, para conduzir os protestos, né, as reivindicações, porque sem isso, essa história de que a empresa dá, isso é a história dos caras antigos, né? Principalmente pessoal, né, de nível superior e tal, que não se envolvia com o sindicato, se envolvia com nada, né? Não sabia nem o que era um acordo coletivo, não sabia nem o que uma AMS estava num acordo coletivo. Quer dizer, ele pensava ali que aquela assistência médica que estava ali foi dada, né? E não negociada. Só que tudo isso que a gente teve, né, na área médica, na área da Petros, em outras coisas, foram negociações, né? Negociações do seu salário, seus avanços de nível, né? Tudo isso, né, bônus, né? Tudo isso aconteceu através de intensas negociações. E eu aprendi, aí voltando, né, para o cenário antigo, que os caras que eu mais passei a admirar eram os sindicalistas, sinceramente, né? Não por mal, mas por bem. Aqueles caras com conhecimento incrível sobre o assunto, que você não via no corpo dirigente, nos gestores, né? Os caras entendendo, né? Eu participei de plenárias, né, para a montagem do acordo coletivo, e era algo exaustivo, algo assim que exigia muito da gente, exigia um grande conhecimento do assunto, que eu não vi quando eu fui gerente, participei do corpo gerencial, né? Eu vi algumas ilhas, né, de conhecimento, mas eu via algo assim, porque o pessoal de nível médio que ficou na Petrobras, que entrou na Petrobras, eram pessoas extremamente competentes que poderiam ter, por exemplo, na minha época, eu trabalhava de turno porque eu conseguia fazer engenharia trabalhando de turno. Porque não existia curso de engenharia à noite, não existia no Brasil inteiro. As melhores faculdades eram as federais e elas eram de dia. Então, muitos desses caras que chegaram a ser engenheiros da Petrobras, né, passaram em concurso, foi numa determinada época de coisas facilitadas para eles, né? Condições de familiares, né? Condição econômica que facilitaram para eles. Então, o pessoal de nível médio dos sindicatos, né? O pessoal assim, né? Aquele pessoal lutador,
tinha um conhecimento impressionante, muito melhor do que esses caras, né? E isso que ajudou a gente a evoluir, porque os caras sabiam, conheciam de matemática, né? Sabiam fazer uma planilha, sabiam como medir, e tinham ajuda também dos institutos, né? Do DIEESE e tal, que colaborava também. Então, era um pessoal assim que exigia muito do conhecimento da própria empresa nas mesmas negociações. E os ganhos estão aí, gente. Os ganhos daquela época, e que hoje precisam ser mantidos, né? A gente não pode fazer um acordo coletivo tão prolixo, né? Tão cheio de coisas. A gente precisa conversar melhor no acordo coletivo, ele precisa ser mais claro, porque na hora que chega lá, no tribunal, você está mostrando um acordo coletivo para um juiz que não tem um conhecimento da nossa categoria. Então, o cara é muito bom, conhece pra caramba e produz um texto, às vezes, incompreensível, né? Um texto que dá várias interpretações. Então, essa é um lado, né, da história de ontem e a história de hoje. Precisamos manter esse grande conhecimento do pessoal sindicalizado, do pessoal que está à frente dos sindicatos, né? Precisam ter esse conhecimento, porque só assim se negocia bem. E era o que eu via naquela época, né? Um pessoal batalhador, né? Lutador e dedicado mesmo, tem que dizer a verdade. O pessoal, às vezes, para esculhambar, né? Com o pessoal dizia, corrupção, o cara se aproveitou, o cara levou categoria para aquele lado. Mas, gente, talvez tenha levado porque você se omitiu. Porque são poucos caras, né, que lutam mesmo, se dedicam, né? E absorvem um conhecimento impressionante. Então, muita gente não dá valor a isso, né? Geralmente costuma fazer aquela crítica, né? Aquela crítica raivosa, de ódio, né? Principalmente os que são bolsonaristas. Mas existe um outro lado, né? Um lado do conhecimento técnico importantíssimo do acordo coletivo. O acordo coletivo é a nossa base, é a nossa Bíblia, é a nossa Constituição. Então, aquela negociação exige isso, que o pessoal sempre teve há muito tempo, né? Naquela época, em 83, se reconquistou vários benefícios por causa desse conhecimento que o pessoal tinha, e os boletins falavam disso. Então, eu li o boletim lá, estava lá, o pessoal que entrou a partir de não sei quanto teve uma redução salarial de não sei quanto. Naquela época tinha inflação, né? Tinha aquelas coisas, a gente, poxa, realmente, quer dizer, eu ganho muito menos do que o cara que entrou no ano anterior, em 1981. Então, isso era fruto de um pessoal muito bem equipado intelectualmente, tem que dizer a verdade. E eu admiro, e minha admiração continua, e acho que a gente tem que manter o que aconteceu naquela época, hoje, né? E acho que o clima, né, tem que ser fortalecido, né? Tem que se fortalecer sindicatos, associações, nesse sentido, porque a Petrobras é complexa, né? O que a gente tem é fruto de anos e anos de conquista, e a gente precisa manter isso com o quê? Com conhecimento, a capacidade de entender como se forma um acordo coletivo, por exemplo, a influência das leis, né? E tudo mais. Mas acho, só para concluir, né? Acho que hoje há uma diferença muito grande do passado, mas a gente pode resgatar isso, valorizando, né, os sindicatos, as associações, né, e tendo principalmente a percepção de que o que temos são conquistas, né, daquele pessoal de antigamente, né, que hoje a gente tem que lutar para manter. Então, hoje talvez estejamos enfraquecidos pelos motivos que eu já falei, mas a gente tem que ter essa consciência que a gente precisa melhorar, né, nesse sentido da coesão, do sentimento coletivo. 40 anos da greve de 1983.